Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre fundos de tijolos que devem ter aquecimento de renda no curto e médio prazo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. E antes de começar, lembro vocês que, na minha opinião, é obrigação o fundo de tijolo entregar aquecimento de renda. Pois, como eu já disse várias vezes, para que eu abra mão de receber 1,15, 1,20 ou até mesmo 1,30% por cento ao mês com fundo de papel, o fundo de tijolo precisa me entregar aquecimento de renda e de patrimônio. Caso contrário, acho que nem compensa, tá? Falo isso porque vejo muitos cotistas aqui de fundos de tijolos que parece que se contentam com um rendimento flat nos fundos de tijolos, né? Algo que para mim não faz tanto sentido. Você pode perguntar para qualquer pessoa que vive de aluguel, que mora numa casa de aluguel, todo ano tem lá o reajuste pela inflação, né? Vários anos já está assim. Então, aqui em tijolo, a gente também deve também fazer esse tipo de cobrança. Mas então, como identificar um fundo de tijolo que vai entregar aquecimento de renda? Galera, vou começar aqui primeiro com uma base aqui mais sobre esse fator de crescimento de renda. E na segunda parte eu vou citar, na prática, fundos onde a gente deve encontrar esse crescimento de renda, tá? Então, o primeiro passo para você identificar o fundo que ele vai ter crescimento de renda é você comparar o resultado recorrente do fundo com o rendimento distribuído atualmente. Quanto menor a distância, mais rapidamente você irá ver seu rendimento crescendo de forma orgânica. E aqui a gente até selecionei aqui um fundo que dá para a gente ver muito bem isso aqui. No caso, aqui é a XPLG11, o fundo de logística da XP, onde para ter esse rendimento que o fundo tem distribuído de 82 centavos, ele precisa usar muito recurso de lucro, né, de ganho de capital. Então, essa aqui é uma situação que acaba aqui numa forte dependência da esse capital, ganho de capital entrando para rendimento subir. E essa questão de verificar a diferença do resultado recorrente e o rendimento deveria ser uma tarefa fácil. No entanto, os fundos de tijolos raiz aqui no nosso mercado estão praticamente extintos, né? Atualmente, a maioria dos fundos possui alguma forma de inflar renda, sendo que são três as estratégias que os gestores utilizam. A alavancagem com carência, onde o gestor ele compra novos imóveis com alavancagem, no entanto, ele ganha carência com credor e, no final das contas, só aumenta a receita se aumentar a despesa, né? Algo que não é bem o que acontece quando você contrata uma alavancagem. A gente tem também o Sellers Finance, ou compra parcelada, uma estratégia que ficou muito famosa aqui ultimamente, né? Basicamente é uma alavancagem também com essa questão da carência, né? Mas aqui até mais agressiva essa impulsionamento da receita. E também tem outra forma de alavancar a receita em fundos de tijolos, que é a venda parcelada, em que você vende, o gestor vai recebendo de pouco em pouco, né? Em vez de soltar tudo de uma vez. Com isso acaba que distorce muito o valor que é distribuído. Então, você precisa investigar se o valor mostrado no DRE contém alguma dessas três ferramentas para inflar a renda. Uma tarefa que nem sempre é fácil. É por isso que uma das ferramentas mais demandadas lá no meu grupo de membros é um acompanhamento de resultado recorrente. E aqui mais ou menos um esboço aqui de como é que é essa tabela. E se você quiser, tiver interesse, fazer parte aqui do meu grupo pago, clique no primeiro link da descrição ou então mande um e-mail para o endereço que também está aqui na descrição. Basicamente, eu faço o monitoramento do rendimento, isso aqui é fácil de coletar, né? Já o estado recorrente, eu vou calcular, vou extrair esses pontos que inflam a renda, para então fazer a comparação entre a renda recorrente e o rendimento. E quanto mais estiver inflada a renda, menor é a perspectiva de crescimento desse rendimento. E aqui eu faço uma tendência de rendimento onde eu faço previsões para o curtíssimo, curto, médio e longo prazo para o rendimento do fundo.
Ok, passado esse merchandising aqui, vamos para o primeiro caso prático desse vídeo. É, JSR11, o fundo de lajes do Banco Safra. Esse daqui não acho que ele seja o melhor fundo de shopping que a gente tem aqui no nosso mercado. É, no entanto, eu acredito que ele esteja muito próximo de entregar crescimento de renda no curto prazo. Mostrar aqui para vocês, se a gente for vir aqui na DRE dele, a gente vai poder ver que o valor que ele vem gerando aqui de caixa, o resultado dele, é, é superior ao rendimento distribuído. Isso aqui é uma situação que é até meio inusitada, tá? É o oposto aqui do que eu tenho visto aqui na maioria dos fundos imobiliários, que no mês de maio ele gerou 51 e pagou 48. Se a gente for ver aqui em meses anteriores, a, a diferença era ainda maior. Eu estava aqui pagando 52 e estava aqui gerando 52, pagando apenas 48 centavos. Lembrando que apenas observar a DRE não é o suficiente. A gente precisa verificar se a receita ela não é inflada. Contudo, JSR é um fundo conhecido por ter um gestor meio preguiçoso, por assim dizer, né? É um fundo que é um gestor bem passivão, que não gosta de fazer vendas. Então acaba que JCR11 é um fundo bem tijolo, sem muitas estripulias. Essa questão de tijolo raiz eu também faço monitoramento lá no meu grupo pago, tá? Caso você queira saber aqueles fundos que são mais raiz, que não fica fazendo muito select finance, alavancar, esse tipo de coisa. E aqui uma terceira análise que seria importante verificar é o potencial de crescimento para o longo prazo. Daí ser necessário que uma análise de macroeconomia, de competitividade aqui da região onde os imóveis estão localizados, algo que eu não vou tratar aqui, tá? Senão iria ficar apenas em JCR11, que mais ser o foco crescimento da renda aqui no curto prazo. Então, pensando no curto prazo, JCR11 pode entregar bastante crescimento de renda. Já pelo médio e longo prazo, a gente teria que fazer uma outra análise. O segundo fundo que eu vou comentar aqui é um queridinho no nosso mercado, LVBI11, o fundo de logística da VBI. Detalhe importante, dentre os maiores fundos, a maioria está com a renda bem inflada mesmo, tem uns que estão com renda muito inflada mesmo, de forma que só vão conseguir aumentar a renda caso realizem alguma nova venda. Então, é um ponto que necessita de bastante atenção caso você invista apenas nos estrelinhas aqui no nosso mercado. Ok, falo sobre a renda de LVBI11. Quando o mercado dia saiu do galpão lá de Mauá, a gente viu aqui, observou uma queda bem significativa aqui da renda, né? Saiu de 83 para 75 centavos. A VBI optou por não tirar as reservas e o rendimento acabou caindo, né? Para um montante, acabou caindo aqui para um rendimento em linha com o que o fundo vinha gerando. O que é bom para os investidores de longo prazo que buscam um dividendo crescente. Pois o mercado aqui não vai, ele deixa de precificar o fundo pelo rendimento inflado dele, de 83 centavos, e sim pelo que ele gera de verdade, o que acaba jogando a cotação para baixo aqui no curto prazo, mas pensando aqui no perfil holder, é algo que é interessante, né? E que no caso, o último relatório trouxe excelentes perspectivas aqui para de locação dos espaços vagos. Todos os espaços vagos aqui eles já estão em negociação de contratos ou em negociação comercial. Então, muito provavelmente em breve a gente vai ver essas locações. E com essas locações a gente vai ter aqui a nossa a receita deve subir bastante, tá? Após o fim das carências.
Eu estimo aqui que a gente pode ver até um crescimento de 8 centavos na receita aqui após essas locações e carências. Então aqui, LVB11 é um fundo que pode entregar bastante crescimento de renda para aqui no curto prazo, que pensando em 6 meses, uns 8 meses, pode entregar bastante um crescimento de renda bem expressivo, tanto pelas novas locações, como também pelos reajustes, né? Já que, como eu disse, o rendimento atual do fundo está bem em linha com o que ele tem gerado. Deixa eu pegar aqui para vocês a DRE do fundo. Aqui, por exemplo, aqui no mês de abril foram gerados 74 centavos. Então está bem próximo do que ele vem gerando. Aqui no mês de março gerou 75 centavos. E aqui a gente não tem tantos fatores que impulsionam a renda. A gente tem a renda mínima garantida aqui no imóvel de Cajamar. No entanto, o espaço vago desse imóvel, também já está, provavelmente vai acontecer a locação dele muito em breve. Esse rosinha aqui de 20 mil metros quadrados vai acontecer a locação. A locação vai substituir a renda mínima garantida que se encerra aqui no final desse ano. Então, o VB11 pode ter bastante crescimento de renda. Ok, vamos aqui para mais um fundo de tijolo que pode entregar crescimento de renda. E só um detalhe aqui, não esperem que eu vá fazer esse tipo de vídeo toda vez aqui para o grupo gratuito, tá? Esse tipo de conteúdo aqui mais premium geralmente fica para os vídeos do pessoal do clube de membros. Ok, outro fundo de tijolo que acredito que possa entregar crescimento de renda. MOL 11, o fundo aqui da Genial, mas que infelizmente provavelmente vai passar aqui para o pessoal da Pátria. Aqui atualmente ele tem pago 85 centavos. Eu acredito que esse valor ele esteja bem próximo do resultado recorrente que o fundo vem gerando. Se você for abrir aqui o relatório, provavelmente você vai chegar aqui na DRE. Você vai encontrar aqui um número de resultado bem distante do rendimento que ele vem distribuindo. No entanto, em fundos de shopping é bem difícil de você calcular o resultado recorrente. Para calcular o resultado recorrente, que você precisa abrir relatório por relatório, planilhar esses valores no Excel, linearizar o resultado mais forte final de ano, lá de dezembro, para então você encontrar quanto que o fundo está gerando de resultado recorrente ao longo do ano. Então, é uma tarefa bem árdua. Eu imagino que pessoa que tem o trabalho não consiga fazer isso, né? Então, até por isso que tem importância aqui do clube de membros. Eu vou fazer isso aqui para você. E você rateando esse resultado aqui de final de ano, a gente chega ao número aqui mais próximo a esses 85 centavos. Então, aqui é um fundo que não é tão comentado assim, não é tão falado, mas que eu acho que está entregando aqui tem um bom rendimento, parando aqui acima dos pares e não está com a renda assim, com a renda tão inflada assim. Ok, agora aqui seguindo com mais um fundo que deve entregar crescimento de renda, que já está integrando, vai entregar ainda mais, que é VILG11, o fundo de logística da Vinci. Aqui, já coloco observação, muita gente tem pavor da Vinci. Eu até entendo quem tem esse pé atrás com a gestora. Realmente a Vinci deixou a desejar em vários pontos. É uma gestora que é muito criativa na hora de aumentar o patrimônio. No entanto, aqui em Vilg 11 eles não fizeram nenhum tipo de lambança não, tá? Claro que existe sempre possibilidade de eles fazerem algum tipo de malandragem por aqui, mas por enquanto nada. E aqui um ponto bem importante, o fundo ele estava com algumas vacâncias, conseguiu é, completar essa locação, tá? O fundo está quase todo locado, a vacância está bem reduzida, e com isso eles conseguiram entregar bastante crescimento de renda
nos últimos meses, aqui formando uma escadinha dos 60 até os 69 centavos. Isso aqui é o que até já tinha avisado que o pessoal do canal antes. Isso é importante que esse crescimento de renda ainda tende a continuar aqui por mais algum tempo, eles até tem um gás aqui de crescimento de renda, até que esse projeto de crescimento de renda aqui até o final do ano, devido a esse término de umas carências, mas mesmo passado essa questão das carências, eu tenho uma boa expectativa aqui para o crescimento de renda de VILG11 também. Que a gente também não tem um resultado que está muito inflado, a gente não tem muito esse pulo aqui de Sellers Finance, nem coisa do tipo. Tem alguma alavancagem, mas aqui a despesa financeira tá sem carência, então não afeta tanto assim. Na verdade, não afeta, talvez até jogue contra. Mas, enfim, é um ponto aqui positivo para aqui para o fundo. Aqui o portfólio também é um portfólio que eu acredito que tenha uma boa qualidade. Talvez não seja, com certeza não é um fundo de melhor qualidade que a gente tem aqui, pensando em portfólio logístico, mas pelo menos tem esse fator de não ter a renda inflada e o rendimento crescente que provavelmente no curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Então foram esses aqui, alguns fundos que vão integrar a renda crescente aqui no curto e médio prazo. Tem mais alguns outros, mas eu vou comentar aqui na parte gratuita, né? Caso tenha interesse, assine o clube de membros. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreve aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.